Bom dia, pessoal. Vamos ao módulo 13. Vamos estudar sobre população, o que é a transição demográfica e a estrutura da população. Vamos falar então sobre taxas de crescimento natural da população, saldo migratório, todas essas questões que envolvem a população e como que ela está estruturada. Então vamos direto para a matéria. Antes de mais nada, temos que aprender alguns conceitos demográficos bastante importantes aqui, tá? Porque quando a gente vai analisar, falar sobre demografia, a gente tem que ter primeiro essas características para a gente poder entender aqui, para a gente, quando falar, a pessoa não ficar meio que flutuando, Então a gente tem que compreender esses conceitos para poder interpretar o que a gente vai ver de forma mais precisa, antes da gente aprofundar mesmo no entendimento. Então vamos lá. Alguns conceitos. Taxa bruta de natalidade. Nada mais é porque é o cálculo do número de pessoas que nasceram, É calculada pelo número de nascidos vivos no período de um ano. Aí você vai ter essa taxa bruta de natalidade, tá? E geralmente a gente vê em grupos de 1000, tá? Então, tanto está aqui, ó. A taxa bruta de natalidade é calculada pelo número de nascidos vivos no período de um ano, em relação ao número total de habitantes, que geralmente é calculado em torno de 1000. Então você vai ter cálculos que a gente não vai falar 10%, e seria 10 por 1000. Em cada grupo de 1000 habitantes nasceram 10 pessoas. Aí você pegando uma população de um país, você vai ter noção quanto de pessoas que nasceram naquele determinado ano. Da mesma forma, vai ser a taxa de mortalidade. Também é calculada em números de 1000. Então, você vê quantos óbitos aconteceram no período de um ano, certo? Em relação ao número total de habitantes multiplicados por 1000. Então, no caso, 10 por 1000 significa que 10 pessoas a cada grupo de 1000 habitantes é que morreram naquele país. Aí você vai ter que ter noção qual é a taxa absoluta da população para você poder ter um número correto de quantas pessoas efetivamente morreram. O crescimento vegetativo, ou também chamado de crescimento natural, nada mais é quando você pega essa taxa bruta de natalidade e subtrai a taxa bruta de mortalidade. E aí você vai ter o crescimento vegetativo, que pode ser um crescimento positivo, como pode ser negativo, Se houve um número de mortes maior do que o número de nascimentos, é sinal que o crescimento foi negativo. Então, é assim que a gente fala: crescimento vegetativo é igual a natalidade menos a mortalidade. E aí você consegue saber se a população cresceu ou se ela diminuiu. Taxa de fecundidade já é aquele número médio, que existe de filhos por mulher em idade reprodutiva, que geralmente vai de 15 até os 49 anos. Então nada mais é que o número médio que as mulheres têm. Então, taxa de fecundidade, número de filhos por mulher. Então, por exemplo, se você tem uma mulher que teve um filho e uma outra mulher que teve 2, então nós temos 3 filhos no total. Como nós temos 2 mulheres, então a taxa de fecundidade é de 1,5, certo? Lembrando, isso é feito de estatístico, Não nasce uma pessoa e meia, claro que não. Mas nasce uma de uma mulher e 2 da outra, então nós temos um cálculo, uma taxa média de 1,5. Saldo migratório, simples, você pega o número de pessoas que saíram e subtrai o número de pessoas que chegaram, ou seja, é a diferença entre o número de imigrantes e o número de emigrantes, aqueles que partiram. Com isso você tem um saldo migratório. Então, com essas duas taxas, o saldo migratório e o crescimento vegetativo, são 2 saldos, correto? Você, quando subtrai natalidade de mortalidade, você tem um saldo, que é o saldo do crescimento vegetativo, e quando você subtrai o número de pessoas que saíram com o número de pessoas que chegaram, você tem o saldo migratório. Com esses 2 saldos, você tem condição de dizer se a população numa região cresceu ou diminuiu.
Isso apenas a nível de continente, não esqueçam, porque quando a gente fala a nível mundial, a gente só vai ver um saldo, que é o saldo do crescimento vegetativo, já que não tem ninguém indo para Marte, né, para Júpiter, Saturno, ninguém vindo de lá também, pelo menos que eu saiba, não. Mas quando a gente fala a nível de continente, então tem que olhar esses dois saldos aí, que é o saldo migratório e o saldo do crescimento natural, ou também chamado crescimento vegetativo. Com esses dois você consegue perceber se houve o crescimento populacional ou não, se houve, né, um crescimento positivo, ou como em alguns casos nós já temos um crescimento vegetativo negativo, né? Você pode ter baixa taxa de natalidade, mas com um crescimento populacional graças à intensa entrada de imigrantes também. De repente a população não tem tantos filhos, né? Então a taxa está baixa. Mas o continente recebe muitas pessoas vindo de outros continentes. Então você pode ter um crescimento populacional também. Por isso que a gente tem que estar olhando tudo, né? Não só a saldo migratório, mas também o saldo do crescimento vegetativo. Outro conceito, população relativa, ou também chamada população ou densidade demográfica. O que é isso? Para você ter a população relativa, você tem que pegar o número da população, né, total de habitantes, nós chamamos aí de população absoluta, e aí a gente divide essa população pela área. Então, por exemplo, nós pegamos o Brasil, que tem aí aproximadamente aí 210 milhões de habitantes, né, segundo as projeções, é o que diz que nós temos aí mais ou menos esse número, 210 milhões. E quando você pega esses 210 e divide pela área territorial, o Brasil tem mais ou menos 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. 210 dividido por 8,5 vai dar 24, alguma coisa, 24,7 pessoas por quilômetro quadrado. Ou seja, se nós fôssemos pegar toda a população brasileira e dividir, né, dentro da região, dentro do território brasileiro, daria 24 pessoas distribuídas em cada quilômetro quadrado por esse país. É muito pouco. Então a gente pode falar que o nosso país ele não é considerado um país povoado. Ele é populoso, tem muita gente, mas ao tentar dividir o número de pessoas pela área territorial, dá um número muito pequeno, já que 24 pessoas é um número pequeno, comparado, por exemplo, a países como Bangladesh, como Holanda, que tem 300 e poucas pessoas por quilômetro quadrado. Esse nosso número aqui é um número ainda bastante baixo, né? Vamos lá. Aqui embaixo tem um texto importante aqui, ó, um país ou região, né, pode ser populoso, como o caso do Brasil, em virtude da população absoluta, mas ele é pouco povoado. Por quê? Porque no nosso caso, o Brasil, né, em comparação com outros países, ele tem uma densidade baixa. Por quê? Porque ele é grande, né? O território brasileiro ele é muito grande. Então, um nenenzinho, tadinho aqui, o vizinho aqui, que esse garoto chora muita coisa. Dá até pena, dá vontade de ir lá pegar ele, embalar ele. Mas todo dia ele chora assim. Parece que tem hora até para chorar. Vamos lá, continuando aqui. Agora, claro, né, essa divisão que eu fiz não é uma divisão que você não vai encontrar bem distribuída a população em lugar nenhum do mundo, né? A população está distribuída. Isso é só para a gente ter noção. A gente faz a divisão só para ter noção do quanto esse país, né, tem uma população muito grande, está bem distribuído também. Então está aqui, ó, no entanto, os dados nacionais não são encontrados em todo o território brasileiro. Claro que não. Observamos uma distribuição bastante irregular da população, que resulta de um processo histórico de ocupação do país e das desigualdades econômicas regionais. Então temos regiões no Brasil que tem uma quantidade maior de pessoas, enquanto outras regiões estão mais vazias. Se a gente for olhar, por exemplo, a região norte, né, a região norte apresenta um percentual menor ainda nessa população relativa que a gente está falando aqui. A ideia de subpovoamento, por vezes, apresenta reportagens e discurso de instituições correspondente a relações entre condições socioeconômicas da população
e a população relativa da área por ela ocupada. Trata-se de uma noção que considera não apenas o dado de densidade demográfica, mas fundamentalmente as condições de vida da população local e o acesso aos recursos para o seu desenvolvimento. Assim, conforme esse entendimento, localidades que apresentam grande densidade demográfica não são superpovoadas, quando oferecem boas condições de vida à população. Então, entenda uma coisa, o termo superpovoamento, a gente tem que ter muito cuidado, que quando a gente fala, né, que o país é povoado, é porque a população está bem distribuída pelo território e tem um número grande, né, de pessoas por quilômetro quadrado. Mas ao ler superpovoamento, dá uma falsa impressão que tem muita gente distribuída por quilômetro quadrado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O termo superpovoamento tem a ver com as condições que aquele país consegue atender, né, como que aquele país consegue atender as necessidades da população. Exemplo, acabei de falar para vocês 2 países que têm um povoamento muito grande, Bangladesh e a Holanda, né? São 2 países que apresentam um número muito parecido de pessoas por quilômetro quadrado. Mas acontece que em Bangladesh nós temos o termo superpovoamento e não temos isso na Holanda. E como é que isso acontece se os dois têm um número de densidade demográfica muito parecido? É simples, porque eu só vou utilizar esse termo superpovoamento para países que não conseguem atender às necessidades básicas da população, ou seja, o número de habitantes dele passou do número de habitantes que aquele país, que aquele governo conseguiria atender. Então você tem um número X, o governo só pode atender de forma satisfatória o número X de pessoas, mas só que no país tem o número X mais Y, então ele não consegue atender, então ele tem um termo superpovoamento. Então eu posso dizer que a Holanda, mesmo tendo 360 e poucos habitantes por quilômetro quadrado, as condições da Holanda são muito boas, a população não tem problema. E quando eu olho Bangladesh, que tem também 300 e poucos habitantes por quilômetro quadrado, eu vejo que o governo ele não tem condição, socioeconomicamente falando, de atender as necessidades da população. Então ali eu vejo o termo superpovoamento. Tá? Agora, lógico, se o governo, né, começar a atender, der uma mudança na economia e o governo começar a atender bem aquela população, e deixa de ter esse termo de superpovoamento aqui. Tá? Então, aqui como um exemplo, a própria cidade, Bangladesh, é exemplo desse termo superpovoamento, né? Que é um país que tem uma população grande, né? Ele é um país populoso, mas que vive em condição de extrema miséria. Então, tem uma densidade demográfica alta, é superpopuloso, né? É muito populoso e tem o termo superpovoamento, beleza? Enquanto que a Holanda também tem uma densidade muito aproximada, mas as condições de vida do holandês nem se compara quando você fala, né, de Bangladesh. Então nós não temos isso aí. Os chamados vazios demográficos, áreas de baixíssima densidade demográfica, estão relacionados em geral a restrições a ocupações humanas, né, como por exemplo no deserto, né, como condições de relevo e climas extremos. Trata-se de dificuldades de desenvolvimento de atividades básicas como agricultura e pecuária. Então, se naquela região não permite, né, nem a agricultura nem a criação de animais, você vai ver que a população ali fica restrito, né? Não tem muita gente ali. Os desertos, as áreas montanhosas e as calotas polares são bons exemplos de vazios demográficos. Deve-se considerar, no entanto, que fatores históricos e econômicos, a despeito de características naturais, podem também levar a esse esvaziamento. Então, por exemplo, né, uma região onde tem muitos conflitos, uma região onde acontecem muitos terremotos, uma questão onde tem, historicamente, de repente, muita gente teve que sair por causa de perseguição política, também pode explicar esses vazios também. E aí a gente vê aqui no mapa, né, da distribuição populacional pelo mundo, bem isso que a gente está falando. A gente vê as áreas mais claras, né, geralmente por questões naturais. Então nós temos aqui, no caso do Brasil,
nós temos a questão da floresta amazônica, o norte do Canadá, aquele frio extremo, aqui na porção centro-oeste dos Estados Unidos, região de clima mais seco, né, o famoso velho oeste dos Estados Unidos. Temos aqui a Groenlândia, que é frio, gelo puro. Temos aqui a Austrália com grande quantidade de desertos, né, a maior parte do território australiano de deserto. Aqui na África nós temos a região desértica do Saara, que é o norte. Temos região aqui ao sul também de deserto, deserto da Namíbia, deserto do Kalahari, né? Aqui na região central, ó, existem vazios aqui também por causa da floresta do Congo. Aqui na Arábia, né, na Península Arábica, nós temos desertos da Arábia Saudita, de Omã, do Iêmen. Mas aqui ao norte, né, nós temos aqui algumas regiões também de deserto do Afeganistão, região aqui do Irã também. Aqui a China, temos regiões montanhosas aqui da Cordilheira do Himalaia. Temos o deserto de Gobi, a região da Somália muito fria, norte da Rússia também frio extremo, né, já está dentro de região polar, né, passamos aqui o círculo polar aqui em cima, mostra isso, norte da Noruega, da Finlândia, da Suécia também, e lógico aqui embaixo o grande continente da Antártida também, que mostra esse vazio. Mas em contrapartida nós temos algumas regiões mais escuras, que são os formigueiros humanos, como são essas regiões aqui da China, da Índia também, ó, países aqui como Vietnã, Malásia, né? Nós temos aqui na Europa a grande concentração populacional nessa região de clima temperado, principalmente em alguns países mais importantes, como a Alemanha, Itália, alguns pontos no Mediterrâneo aqui, né? Sul da França, a região leste aqui da Espanha, temos a França, a Inglaterra aqui também com grande concentração populacional. Transição demográfica, né? Uma coisa transição, uma coisa que sai de um estado para outro, né? Transitório. Então, a teoria sobre o comportamento das populações, ela coloca em destaque a dinâmica do crescimento demográfico com base principalmente nos dados de natalidade e mortalidade. Essas taxas funcionam como indicadores de transformações socioeconômicas nas sociedades ao longo do tempo. Então vamos dar uma olhada nessa transição demográfica aqui, ó. Repare, nós temos um momento aqui e um momento final aqui por baixo. Então a transição é esse meio aqui, né? A fase 2, a fase 3 aqui, ó, que é a transição de um estado para outro. Então reparem que as linhas azuis refere-se à taxa de natalidade, enquanto que a linha vermelha, a taxa de mortalidade. O que nós temos aí? Nós temos um período inicial de taxas altas, certo? Na primeira fase, nós temos taxas de natalidade, taxas de mortalidade elevadas. E nós vamos ter lá na fase 3, taxas de natalidade baixa, taxa de mortalidade baixa. E nós temos uma fase 2 aí, que seria basicamente a 2 e o início da 3, seriam essa fase de transição. Então o que acontece? A gente vê logo de cara que o que cai primeiro é a linha vermelha, ou seja, é a taxa de mortalidade. E depois, passa-se um tempo, e depois que você vai começar a ter uma queda mais acentuada da taxa de natalidade. Então vamos analisar essas fases, né? A primeira fase é esse período aqui, tá? Então nós chamamos também de pré-transição, né? Observam-se altas taxas de mortalidade e altas taxas de natalidade também. Então, automaticamente, se nasce muita gente, morre muita gente, o crescimento da população é muito lento. Tá? Então, está aqui, ó, países ou regiões que se encontram nessa fase costumam apresentar maior concentração populacional nas áreas rurais. Há um conjunto de condições socioeconômicas e estruturais que explicam as altas taxas de mortalidade, ou seja, porque morre muita gente, mas também que explica porque tem muito nascimento. Então vamos lá, alguns fatores que explicam isso. Temos aqui as duas taxas. O que pode explicar a alta taxa de natalidade? O baixo custo de vida, ou seja, as pessoas moram no campo, então é fácil para você criar um animal, você plantar, então não é caro. Tá? Então está aqui, ó, ter muitos filhos não gera um impacto negativo na vida das famílias,
pois não há gastos elevados relacionados ao ensino e à qualificação, ou ainda ao consumo de bens e serviços. E isso naquele primeiro momento onde a população rural, tá? Outra, né, o que explicava também a alta taxa de natalidade é que, como era na roça, havia necessidade de filhos ajudarem no trabalho que o pai fazia. Então está aqui, ó, as crianças desde muito cedo podem ajudar os pais nas tarefas de casa, cuidar dos outros irmãos ou ajudar no trabalho no campo. Outro, não existia, né, métodos contraceptivos, ou eram muito ineficientes, ou até então a cultura impedia. Tá? Então a falta de acesso a métodos contraceptivos realmente eficientes dificulta o planejamento familiar. Mas não esqueçam que antigamente tinha uma questão da religiosidade muito forte também, que muita gente não fazia, não optava, né, pela utilização de métodos contraceptivos. E que explicava a elevada mortalidade? Fácil também, né? Como um montão de gente morava no campo, morava na roça, o acesso precário ao saneamento básico. Então, se tinha falta de acesso à água tratada, rede de esgoto, configura-se como condição para contaminação por inúmeras doenças. Então, explicava essa alta taxa de mortalidade. Antigamente, na roça, né, até hoje ainda é possível encontrar, o banheiro ficava do lado de fora da casa, não tinha vaso, não tinha nada, não tinha tratamento de esgoto. Então, era fácil você se contaminar, né? O esgoto sendo jogado a céu aberto, então isso explicava bastante a taxa de mortalidade. Outra, falta de acesso a tratamento médico. Não esqueçam que no campo, né, o acesso era muito limitado, tanto a remédio como recursos, como tratamentos médicos e recursos também, né, exames simples, por exemplo. Principalmente em áreas rurais, impede o tratamento de doenças menos graves, mas que podem levar à morte. Por exemplo, né, hoje a pneumonia, ela mata uma pessoa, claro, mas se você se cuidar, tomar seu remédio, tomar seu antibiótico, você é o médico, você não vai morrer mais de pneumonia. Mas no campo pode-se morrer, né? Ainda mais naquela época de antigamente, que doenças consideradas hoje simples, naquela época não era tão simples assim. Baixa qualidade de vida também explica a elevada mortalidade. Não esqueçam que se você, né, não tem uma renda familiar boa, que você possa ter aí uma estrutura de serviços básicos para você se cuidar, né, isso impacta diretamente na sua expectativa de vida. Né? Você, com melhor educação, você pode ter melhor salário, você pode ter acesso a recursos como saúde, né? Um plano de saúde, por exemplo, comprar remédio, comprar uma comida de boa qualidade. Uma pessoa bem alimentada, ela tem uma saúde muito melhor do que uma pessoa que tem imunidade baixa, né? Qualidade de educação é sim, né, muito determinante para isso aí acontecer também. Não esqueçam que você com a sua educação, aí quando eu falo educação, não só pela questão de você ter um emprego salarial, não, tá? Emprego para ganhar um salário melhor, não. Não é isso que eu estou falando, não. A educação aqui é de você saber se cuidar. Você saber que existe o mundo invisível das bactérias, dos vírus, e isso acaba sendo muito mais determinante para essa queda, né, de morte por causa de problemas ligados com o mundo invisível dos vírus, das bactérias. Né? Lavar as mãos é a coisa mais antiga que se fala, e até hoje a gente vê gente que não acredita nisso, né? Lave as mãos, que você diminui a possibilidade de ficar doente. Pois bem, então a primeira fase marcada por altas taxas de natalidade e altas taxas de mortalidade. A segunda fase vai ser marcada pela queda da taxa de mortalidade. A natalidade ela ainda permanece alta. Então vamos entender o que acabou motivando a queda da mortalidade. É quando você olha aqui, ó, com a mortalidade caindo e a natalidade ainda ficando alta, você vê um crescimento populacional acontecendo, coisa que você não via aqui, porque nascia muita gente e morria muita gente. E agora? Continua nascendo muita gente, chama atenção para isso. Tá? A população vai crescer, não porque a taxa de natalidade vai aumentar. Se vocês olharem aqui, a taxa de natalidade aqui está menor do que aqui ainda. Mas o que despencou aqui? A taxa de mortalidade. Se continua nascendo muita gente, mas não morre tanta gente assim, esse número está caindo, aqui você vê um crescimento absurdo da população. Então essa vai ser a segunda fase que a gente vai ver aqui. Ó. A segunda fase é chamada fase da aceleração ou da explosão demográfica.
corresponde a um período da queda da taxa de mortalidade com natalidade ainda elevada, o que resulta em um aumento do crescimento vegetativo. Nessa fase, a industrialização e a urbanização promovem melhorias nas condições de vida, provocando assim a queda das taxas de mortalidade da população. Essas transformações estão associadas ao que se denomina frequentemente de revolução médico-sanitária. Então, quando a gente vê isso aqui, né, essa revolução médico-sanitária aconteceu porque agora as pessoas indo morar nas cidades, na cidade você tem uma condição melhor de atendimento à população, né, e aí a taxa de mortalidade vai cair porque vai melhorar bastante a medicina, o acesso a medicamentos, né, isso contribui bastante. No mundo ocidental, os países europeus que iniciaram o processo de industrialização, como a Inglaterra, França e Bélgica, por exemplo, inauguraram o processo da segunda fase de transição demográfica no século XIX, passando por um grande crescimento demográfico até a segunda metade do século XX. Agora, quero chamar a atenção de vocês de uma coisa, né? Lógico que vai ser aqueles países que fizeram a Revolução Industrial que serão os primeiros a conhecer a segunda fase da transição demográfica. Mas aí não esqueça uma coisa, a quantidade de países ricos no mundo, naquela época da segunda Revolução Industrial aí, é um número muito pequeno. Da primeira revolução, da segunda revolução, ainda é um número muito pequeno quando você compara com o número total de países no mundo. Então, por mais que a população desses países tenha crescido porque a taxa de mortalidade caiu, se você for olhar a nível mundial, não teve tanta mudança. Por quê? Volto a dizer, o número de países ricos é muito menor que o número de países pobres. Nós vamos perceber realmente essa principal mudança quando os países pobres também fizerem essa segunda fase da transição demográfica. Aí sim vai ser uma explosão demográfica, porque o número de países pobres no mundo é muito maior do que o número de países ricos. Diversos países de industrialização tardia, como o Brasil, por exemplo, né, iniciaram a segunda fase da transição demográfica somente na segunda metade do século XX, o que eu acabei de falar aqui. Enquanto que os primeiros que fizeram foi antes, né, o grande número de países que começaram a se industrializar tardiamente, como no nosso caso, só aconteceu depois de 1950. Há ainda países com uma economia de pouco dinamismo, que ainda não viveram essa fase e que provavelmente devem ingressar nela na primeira metade do século XXI, ou seja, nessa que nós estamos. Muitos desses países estão localizados no continente africano. Sim, por quê? Porque muitos países não tiveram esse desenvolvimento industrial que nós já tivemos no pós-guerra, né? Então tem países que estão muito atrasados ainda, que ainda nem passaram para a segunda fase. Quer dizer o quê? Que a população desse país vai crescer. O quadro a seguir aponta algumas situações que ajudam a compreender a queda da taxa de mortalidade e a manutenção ainda das altas taxas de natalidade na Europa. Então vamos lá. O que explica essa elevada natalidade ainda? Né? Redução de mortes no parto. É fruto de quê? Fruto da melhoria na saúde, né? Aperfeiçoamento da medicina reduziu o número de mortes de bebês e de mulheres no parto. Então isso ainda explica ter uma elevada natalidade. Outra, geração de renda por parte dos filhos. Ainda existia muito lá no início da industrialização europeia aquele fato de crianças serem usadas nas fábricas. Primeiro vem a doença, depois vem a cura. Ou seja, eu sei que trabalho infantil, mas nós estamos falando numa época que não existia lei trabalhista. Não tinha lei. Então, era para aumentar a renda salarial. O que acontecia geralmente naquelas famílias europeias? As crianças iam trabalhar, as mulheres iam trabalhar e o pai também ia trabalhar. Isso era para aumentar a renda. Lógico que isso não vai perdurar por muito tempo, e quando começarem a aparecer as leis, né, de defesa do trabalho infantil, isso aí vai cair. Mas isso explica o porquê também ainda fazia-se muito filho, que era para ajudar no salário em casa. E o que explica a queda na mortalidade? Então vamos lá, né? Garantia de oferta de alimentos, ou seja, né, houve uma estabilização de oferta de alimentos. A Europa antigamente passava por muita crise de desabastecimento. Isso permitiu, com essa oferta maior de alimentos, permitiu uma nutrição melhor das pessoas, e aí você acaba ganhando em expectativa de vida, certo? A própria modernização da agricultura garantiu esse aumento da produtividade aí.
possibilitando o abastecimento de alimentos e evitou a morte por fome ou pela subnutrição. Não esqueçam que a produtividade aumentou mesmo sem ter aumentado o número de produtores. Você pode aumentar somente na produtividade, com melhoria no setor. Outro, saneamento básico, explica também a queda da taxa de mortalidade. Se antes a falta dele explicava o número elevado de mortes, hoje com o saneamento básico explica a queda nessa mortalidade. Não esqueça que em área urbana é muito mais fácil para você fazer a infraestrutura de esgoto, as pessoas morando mais perto umas das outras. Então você pode fazer coleta de lixo, que acaba dificultando aí essa proliferação de doenças. E os acessos também, se no passado a falta de acesso a tratamento médico e remédio possibilitava o número de mortes, a partir do momento que facilita-se esse acesso pelo fato das pessoas estarem morando na cidade, por exemplo, você tem mais acesso a posto de saúde, ao hospital, nas áreas urbanas, e isso acaba provocando essa mudança também. Não esqueça que é muito mais fácil você, numa cidade, você vacinar um número muito maior de pessoas do que você tentar fazer uma campanha de vacinação no campo, porque aí você no campo você não vai ter a chamada vacinação em massa, que possa englobar um número maior de pessoas. Na cidade, sim. A terceira fase, se a primeira fase são taxas altas de mortalidade e natalidade, a segunda fase cai a de mortalidade, mas a de natalidade ainda está alta, a terceira fase vai ser o quê? A desaceleração da taxa de natalidade, começa a cair. Na terceira fase, a da desaceleração demográfica, ocorre diminuição das taxas de mortalidade, mais ainda, e também de natalidade. Então repare que a terceira fase se diferencia da segunda fase, porque aqui na terceira fase, olha a queda aqui. Repare que a mortalidade continua caindo, mas aqui você já tem uma queda maior da natalidade também. Então vamos ver aqui. Países pioneiros na industrialização vivenciam a desaceleração demográfica há algumas décadas. No início do século XXI, alguns países de industrialização tardia, como o Brasil, iniciaram a terceira fase da transição demográfica. Nessa fase, os países encontram-se urbanizados, também se observa a terciarização de suas economias, com peso menor da indústria na produção de riquezas. Na terceira fase, a queda da taxa de natalidade está relacionada a diversos fatores. Então, vamos ver o que motivou, coisas simples da gente entender. Aumento do custo de vida. Não esqueça que hoje você tratar uma criança, cuidar de uma família, na cidade é muito mais caro do que no campo. A vida na cidade é cara, a educação é cara, a roupa é cara, o alimento é caro. E no campo? No campo é fácil, no campo você vai brincar, tu vai de short, de camisa, camiseta, ou no caso dos meninos até sem a camiseta, de pé no chão, vai brincar. Isso é barato, você correr para lá e para cá no campo é barato. A educação é barata, a alimentação é barata. Agora na cidade não é, qualquer saidinha que você sai, para você ir pro seu lazer, ir a um shopping, qualquer saída tu vai gastar aí R$70 e brincando aí. Se for de carro, então esse custo até aumenta. Você tem cinema, você tem shopping, tudo isso aí tem um custo. Então ninguém está fazendo hoje 12 filhos como fazia antigamente, porque não é mais a mesma coisa. Aumento também do custo do tempo de formação do indivíduo. Claro, hoje você tem aí as pessoas se qualificando mais para entrar no mercado de trabalho, então nessas economias hoje há necessidade dessa mão de obra qualificada, o que automaticamente implica você ter mais tempo de estudo, de instrução. Você vai fazer cursos. Hoje em dia você tem que falar um pouco de espanhol, inglês, e aí você vai ter que buscar esse conhecimento. Então você tem um custo, um tempo de formação muito maior. Então como é que você vai fazer isso? Vai ter 3, 4, 5, 6 filhos? Você não vai conseguir dar essa qualidade de vida para eles. Hoje nós temos métodos contraceptivos mais acessíveis e melhor, mais eficientes, são mais confiáveis, mas mesmo assim qualquer método contraceptivo, nenhum deles é 100%, O método contraceptivo mais eficiente é não fazer sexo. Esse que é o 100%. Agora,
os outros é 99%, mas não importa. Para você falar 100% é só não fazer o sexo. Então hoje você tem um número muito maior, né, de métodos contraceptivos. Tem gente que não pode usar um certo medicamento, aí vai ter um outro método, né? Tem operação, a mulher pode fazer a laqueadura de trompas, o homem pode fazer a vasectomia, ou seja, né, hoje há N possibilidades para você ter esses métodos contraceptivos. Maior acesso à informação também explica bastante, né? Hoje a população que vive nas áreas urbanas são muito mais informadas quanto a não só a utilização de métodos contraceptivos, mas como planejamento familiar, né? Você sentar, você estruturar o quanto você espera de gastar com investimento na formação do seu filho, né? O que vai ser a nossa família daqui a alguns anos. Então, toda vez que alguém senta para planejar a família, a gente começa a botar na ponta do lápis os gastos, e isso explica também. E a outra aí, não menos importante, é a entrada da mulher no mercado de trabalho. Certo? As mulheres hoje querendo estar mais bem, como é que se diz? Bem classificadas no mercado de trabalho, né? Bem qualificadas, já estão procurando se qualificar mais, estudar mais para ter um salário melhor, né? A chamada emancipação da mulher, né? Isso causa todas essas mudanças sociais aí. Hoje você tem mulheres assumindo novos papéis que eram exclusivamente, né, por causa do machismo, eram exclusivamente funções que eram de homens, né? A mulher está tendo muito mais decisão na hora de decidir a vida familiar. Tem muitos casos aí onde a mulher ganha mais do que o marido, e isso aí nunca foi problema para mim, né? Eu acho que é um machismo ridículo esse, que a mulher minha não pode ganhar mais do que eu, e tem muito homem que é assim, né? A mulher minha, se ela ganhar mais do que eu vou até agradecer, por me ajudar em casa, né? Hoje em dia a gente tem que pensar assim, compartilhar tudo dentro de casa, não só coisas boas, mas as coisas ruins como dívidas também. Então quem puder ajudar é bom, né? E aí vamos numa quarta fase, né? Nessa quarta fase, que é a fase da estabilização demográfica. Nessa fase, as taxas de natalidade e mortalidade continuam caindo e pode ocorrer até uma redução uma redução do crescimento vegetativo, né? Quando a taxa de natalidade está tão baixa que ela consegue ser mais baixa ainda que a taxa de mortalidade, mesmo que essa taxa de mortalidade esteja baixa, porque uma coisa é certa, você não vai falar em taxa de mortalidade zero, é impossível, porque as pessoas morrem, né? Não existe imortalidade. Eu não posso falar que vai ter taxa zero, mas eu posso falar. É impossível ter taxa zero, mas não é impossível ter natalidade zero. É improvável, né, que chegue a zero, mas a palavra impossível eu não posso falar. Nos países que ingressaram nessa fase, há preocupação com o envelhecimento da população e com o crescimento vegetativo negativo, o que repercute na formulação de políticas públicas de estímulo à natalidade, com o objetivo de aumentar a população economicamente ativa. Então vamos lá. Países como a Suécia, por exemplo, né? Uma taxa de longevidade muito boa, expectativa de vida excelente, mas essas pessoas hoje em dia, né, tendo essa... Aí é o lado ruim da coisa, o lado B. Um número muito grande de idosos reflete uma excelente saúde, né, condição, expectativa de vida. Mas em contrapartida é um problema, porque se esse país não está tendo uma taxa de natalidade elevada, fica difícil para o país ter mão de obra e ter que pagar a aposentadoria desse montão de idosos. Então o governo tem que se preocupar com isso, ele tem que criar políticas que estimulem a natalidade, porque se ele não conseguir fazer com que as pessoas queiram ter mais filhos, ele vai ter que estimular a imigração. Aí pode ser problema no futuro. Você começar a estimular imigrantes para vir trabalhar, porque a população não está fazendo filhos. E aí a gente pode estar falando que no futuro possa aumentar os casos de xenofobia, né, de preconceito contra o estrangeiro. Mas fazer o quê? Foi tentado a natalidade, né? Foi pedido à população que fizesse. E como é que se estimula a natalidade? Você pode fazer campanhas de que quem tiver mais um filho, o governo vai bancar a faculdade dele. Ou seja, está se tentando
é garantir duas coisas, não só o pagamento de aposentadoria das pessoas mais idosas, mas também de repor a mão de obra que vai trabalhar, né? Porque as pessoas que estão trabalhando, uma hora vão se aposentar. E quem vai ocupar o lugar delas? Já que a taxa de natalidade está baixa, tem que ter um número para poder repor. Se não tiver esse número para repor, vai ter que atrair gente de fora do país. Estrutura etária, como é que a população está dividida? Para isso foi criada a chamada pirâmide etária, que vocês já estudaram isso no ensino fundamental. Certo? Por meio dela você consegue analisar como é que está a distribuição socioeconômica do país, por exemplo. Nós podemos perceber esse número maior de jovens, de adultos, de idosos. A gente vê aqui essa pirâmide do Brasil, já vê uma mudança bastante aqui. Porque olha a base da população aqui. Essa base já mostra para a gente que ela está bem menor do que o de adultos. Então eu posso falar que a população brasileira hoje é composta de adultos, em que o número de idosos aumentou bastante se a gente for fazer um comparativo com pirâmides mais antigas. Porque o próprio termo pirâmide, quanto mais no formato de pirâmide, ou seja, com a base larga, isso reflete um país subdesenvolvido, que ainda tem uma taxa de natalidade elevadíssima. Então, geralmente, países pobres têm uma base larga e um topo bem fino, bem afinalado, bem na forma de pirâmide. Se eu fosse fazer uma pirâmide aqui, seria algo assim, vou pegar aqui um marcadorzinho qualquer, acho que isso aqui dá. Se eu fosse fazer uma pirâmide, seria mais ou menos isso aqui, certo? Isso aqui seria uma pirâmide bem parecida com essa aqui, mais ou menos aqui assim. E eu fosse fazer isso aqui, isso seria um país pobre, em que, repare, essa parte aqui da população adulta não estaria aqui, tá? Seria dentro desse que eu fiz aqui. Então a natalidade, as crianças de 0 a 4 anos chegando aqui, mostrando muito bem a classificação de um país subdesenvolvido. Você tem um topo que ele é fininho, a população que não. E seria uma coisa até mais fechada que isso aqui, tá? Seria algo bem fino no topo. Seria alguma coisa assim. Deixa eu ver. Alguma coisa assim. E que pudesse depois vir para cá, mais ou menos assim. Ou seja, uma taxa de jovens altíssima e que reduzisse bastante aqui, Isso aqui pode acontecer também em países como, por exemplo, o Iraque, esses países com grandes conflitos. O que a gente vai ter? A gente vai ter uma população adulta muito pequena, idosa muito pequena, sinal que a população não consegue chegar a uma idade tão avançada assim. Então vamos aqui, A pirâmide etária pode revelar algumas características demográficas de uma sociedade e possibilita depreender aspectos sociais e econômicos. A análise de um conjunto de pirâmides etárias de diferentes períodos possibilita constatar transformações demográficas. Pode-se, de acordo com a teoria de transição demográfica, conhecer em que fase aquela sociedade se encontra. Só olhando a pirâmide. A gente vê isso aqui, olha aqui, o que eu acabei de falar. Isso aqui ainda está em qual fase? Na fase ainda de primeira fase. A pirâmide clássica, base larga e topo estreito. Ou seja, ainda nasce muita gente aqui, e ainda morre muita gente. Por quê? Porque o topo é estreitíssimo. Olha aqui o número de pessoas com 70, 75 a 79. Praticamente quase que some aqui, Tem uma manchinha ali. Então isso que eu vejo aqui? Alta taxa de natalidade, olhando a base. Alta taxa de mortalidade, olhando o topo. Em que fase que ela está? Na primeira, onde as duas taxas eram elevadas. Altas taxas de natalidade, altas taxas de mortalidade. Então essa aqui é a chamada pirâmide clássica, Por quê? Porque é chamada clássica? Porque tem um formato de pirâmide mesmo. Então está aqui, essas taxas de natalidade alta e baixa configuram um cenário de ampla população jovem e de baixa expectativa de vida ao nascer, E geralmente quem é que tem isso aqui? Países subdesenvolvidos. As pirâmides de bases largas que estreitam no corpo e no topo indicam a baixa expectativa de vida da população desses países.
a fim de melhorar as condições de vida que acarretam uma perda significativa de população, há grande procura, né, grande demanda de melhoria de sistema de saúde, saneamento básico, tudo aquilo que nós falamos, né? Investir nesses sistemas pode promover a queda da taxa de mortalidade. E, além disso, são necessários amplos investimentos em educação, já que a maior parte da população é constituída de crianças e jovens. Então, você vai gastar muito dinheiro com a educação infantil aqui, ó, educação básica. Estreitamento da base da pirâmide, ou seja, se você vai falar em estreitar a base da pirâmide, é sinal que vai cair um pouco, né, dessa natalidade. Então, há países que vivenciaram a industrialização tardiamente, no decorrer do século XX. Nesse período, eles viveram revoluções médico-sanitárias que resultaram nas quedas da taxa de mortalidade. Então, houve essa melhoria aí. Percebe-se nesses países leve aumento das faixas etárias situadas no topo da pirâmide, sinal que melhorou por causa da redução da taxa de mortalidade, o que indica aumento da expectativa de vida. A base ainda é larga, mas sua configuração já não remete à forma de um triângulo clássico. Nos países que se encontram nessa transição entre a segunda e a terceira fase, é possível verificar forte estreitamento da base por causa da redução da taxa de natalidade. Então aqui, ó, olha a diferença já dessa pirâmide aqui, é completamente diferente dessa. Por quê? Olha aqui, ó. Você já vê um aumento aqui nessa faixa aqui, ó, de 20 ao 24 aqui, ó. Olha aqui, ó, essa parte que a gente está falando. Já tem uma diferença. Mas a gente vê aqui, ó, 80, ó como é que começa a mudar. Olha a base do Brasil 10 anos depois dessa pirâmide. Nessa aqui de 80, a base ainda é alta, ó. É a maior que tem de 0 a 4. Mas olha aqui. O que passou aqui, 9 anos se passaram. E olha aqui, como é que já está agora. Onde é que estão esses de 9 anos atrás? Opa, esses aqui de 9 anos atrás. 9 anos atrás, 1980, com 9 anos, 1989. Com 9 anos, eles vão estar com 9 anos, né? Esse que nasceu aqui agora. 9 anos mais tarde aqui, eles vão estar nessa aqui, ó. Essa fase aqui, ó, esse grupo aqui de 5 a 9, né, de meninas do lado de cá também, ó, de 5 a 9, quem são eles? Ih, eu botei para cima aqui, botei de um jeito e ele botou de outro. Deixa eu botar de jeito certo aqui. Esse aqui, para aí, mouse, esse aqui, esse grupo aqui é esse grupo aqui, certo? Que se mistura até um pouquinho com esse aqui também, ó. Porque aqui tá 0 a 4, 0 com mais 9, 9, mais 4 com mais 9 dá 13, né? Então vai estar aqui, ó, esse pessoalzinho daqui é esse pessoal que está nessas duas. Então repare que eles já são maiores do que aqui. Então em 1991 teve uma taxa de 0 a 4 já menor do que aqui em 80. E que a gente vai ver mais tarde ainda, piorando mais ainda, né? No ano 2000, então estamos falando aqui 9 anos após. Então 9 anos após, nós já estamos aqui, ó. Basicamente aqui, ó. Olha eles ali, ó. Entendeu? Então vai tendo essa mudança, ó, 2010, 2020, isso aqui é projeção, tá? Já que não teve, tanto que está aqui com um asterisco, não teve o censo demográfico, já era a projeção daquela época e continua sendo a projeção para 2030. Olha a diferença desta pirâmide para esta pirâmide, que é do Brasil, de 1980 para a projeção que seria de 2030. Olha a base como é que já está bem menor e olha o corpo. Podemos falar aqui então que o Brasil já apresenta o que? Uma condição de ser um país adulto, enquanto que aqui o Brasil apresentava uma pirâmide tipicamente jovem. Então aqui era um país jovem e hoje ele já é um país adulto. E aí, qual seria uma projeção, né? A projeção seria chegarmos a ter uma pirâmide muito louca, assim, tipo a da França aqui, ó. Então, repare que aqui da França é em 2005, tá? O que vocês estão vendo aqui, no Mi é 2005.
Essa linha aqui é a projeção para 2030. Então olha aqui como é que você vai ter um crescimento muito grande aqui do número de idosos. E a gente pode ver que nesse problema da Covid, né, como é que a Europa foi afetada. Sim, a Europa é um país, né, que são países que têm uma condição muito boa para as pessoas idosas, então o número de pessoas mortas lá, já que essa doença aí ela afetou profundamente as pessoas com mais idade, lá então não ia ser diferente, né? O número de mortes muito grande, porque muitas pessoas idosas pegaram a doença aí. Então tá aí, ó, rumo ao topo largo, certo? Os países mais industrializados já avançaram na transição demográfica. Apresentam baixas taxas de natalidade, sim, e também de mortalidade, fruto das excelentes condições que têm. O aumento da expectativa de vida é refletido no alargamento do topo da sua pirâmide, como eu acabei de mostrar aqui para vocês aqui, né? A gente vê que naturalmente, né, a gente acaba sempre vendo o número de mulheres maior do que de homens, porque a mulher se cuida mais, né? A mulher se preocupa mais com a saúde. Nesses países, então, né, esses desenvolvidos, há grande preocupação com o envelhecimento da população. O aumento da proporção de idosos em relação a de jovens provoca o desequilíbrio na previdência social. Isso aí já falamos. Esse quadro conta ainda com a população com elevada expectativa de vida. Manutenção das aposentadorias com um número crescente de beneficiários por um longo período e redução ininterrupta do número de contribuintes é um problema de difícil solução. Né? Se tem uma... Olha aqui, ó, essa redução ininterrupta que está falando aqui, isso aqui, a gente vê aqui, ó. Porque cada ano que passa, ó, menos pessoas como contribuintes. Não esqueçam, né, que dois fatos explicam. Você tem uma taxa de natalidade baixa, mas você também tem um elevado índice de desemprego em função aí de desemprego estrutural. Então muitas pessoas não estão trabalhando e mesmo assim está faltando mão de obra para pagar esse montão de idosos, ainda mais aqui, ó. Olha aqui o que vai acontecer. Isso é um problema. Por isso que o governo tem que estar olhando essas pirâmides, porque isso é problema daqui a pouco tempo, para 2030. Então ele não pode pensar nesse problema só em 2030, ele tem que pensar esse problema já agora, já de décadas atrás, né? Para estimular o quê? Para estimular um aumento aqui. Eu tenho que estimular esse aumento aqui, porque se vocês olharem, ó, esse aqui o pessoal está trabalhando, certo? Então tá bom. Acontece, se eu pegar esses jovens aqui, ó, vou fazer uma linha reta, tentar fazer a linha reta, daqui também, os homens, um lado homens, um lado mulheres. O que vai acontecer? Esse pessoal que está aqui trabalhando agora, esse pessoal que está aqui, é o pessoal que vai estar aqui, ó, daqui a alguns anos, já aposentados. E aí esse pessoal que está aqui é o que vai ocupar a vaga deixada por essas pessoas. Só que o problema que eu tenho é exatamente esse número de pessoas aqui, ó. De pessoas não, de vagas, tá? Essas vagas aqui, que eu estou fazendo aqui, essas pessoas que estão trabalhando, são vagas, certo? Vão ficar ocupadas daqui a algum tempo. E não tem ninguém aqui embaixo que vai ocupar essas vagas aqui, ó. Não tem ninguém aqui embaixo que vai ocupar essas vagas aqui. E aí, o que nós vamos ter? Os países vão ter problemas. Quem vai ocupar essas vagas? Porque eu consigo ver um lado bom e um lado ruim. O lado bom é, quando eu olho essas crianças aqui, eu consigo imaginá-las aqui. Todas elas estarão empregadas. Todos esses garotos estarão empregados, porque estarão dentro desse espaço aqui. E as meninas dentro desse espaço aqui. E esse aqui é o espaço vago, ó. São as vagas que estarão ociosas. E aí, vai parar o país? Vai parar as empresas? Porque essas vagas não serão preenchidas. Mas ela tem que ser preenchida. Vai ser preenchida por quem? Já que não está nascendo quantidade de pessoas assim, o país vai ter que estimular a imigração. Esse é o problema. Diversos países europeus buscam medidas para amenizar os problemas advindos do envelhecimento de suas populações, como redução do valor dos benefícios, para poder pagar todos eles, né? Aumento do tempo do valor da contribuição, isso já está acontecendo até no Brasil,
Não esqueçam que também houve um aumento do número de idosos, que houve um aumento de aposentadoria, e também não temos aí uma quantidade de pessoas empregadas pagando o INSS. Então é um problema que tem que ser resolvido, né? Então o que se faz? Eleva-se a idade mínima para se aposentar, que aí você vai pagar menos previdência privada, previdência pública, né? Previdência social. Também há ações que visam a manutenção da população economicamente ativa, como políticas natalistas, isso é difícil você fazer com que as pessoas tenham filhos, redução de impostos, ajuda financeira, creche pública e licenças parentais longas, ou seja, né, se você tiver mais filhos, você vai ter redução de impostos, ou então você pode ter uma ajuda financeira, tipo, nós vamos bancar a educação do seu filho até a faculdade, pode ter um número maior de creche pública. Tem muita gente que não tem filho porque não sabe quem vai cuidar, porque tem que trabalhar, aí cria-se mais creches, né? Mas vai ter licenças maiores para quem tiver filho. Tudo isso aqui é medida para tentar fazer as pessoas terem mais filhos, o que é difícil. É muito mais fácil você convencer uma pessoa a não ter tantos filhos do que você convencer ela a fazer mais filhos. Esse é o problema. Ocupação da população por setores econômicos, né? Então, a população pode estar dividida em setor primário, secundário e terciário da economia, né? Conforme vocês já estudaram bastante isso aí, né? Essas pessoas distribuídas, né? Nós já vimos aí isso no módulo 11, né? Como nós falamos da terciarização. Há uma subdivisão do terciário, é superior àquilo que nós falamos que possivelmente o quaternário, mas isso aí não vai muito à frente, já que essa parte tecnológica ela está associada a todas as outras também. Países pobres tendem a apresentar baixo nível de modernização nas atividades rurais. Então você vai ter ainda um número de pessoas maior trabalhando no campo, diferente dos países mais ricos, né? E pouca ou nenhuma industrialização. Concentra então a população economicamente ativa do campo, que é o setor primário. Apresentam ainda baixo setor terciário limitado, né? Baixo poder aquisitivo da população reduz possibilidade de desenvolvimento de serviços. Então a gente vê que a economia dos países influencia muito, né, de como que essas pessoas estão distribuídas pelos setores econômicos. Em alguns países de industrialização tardia, isso aqui tem muita coisa que já falamos isso no módulo 11, a população empregada já se concentra no setor terciário. No entanto, mesmo com crescente automação da indústria, o que gera desemprego estrutural no setor secundário e leva a população a buscar emprego no setor terciário, a proporção de população trabalhando no comércio e serviços não atingiu o mesmo nível dos países pioneiros na industrialização. Isso aqui vale a pena ver de novo, que nós já vimos isso no módulo 11, né, quando nós falamos de hipertrofia do terciário, lembram? Aqui nos países ricos, a população que trabalha no setor terciário da economia são pessoas com maior nível de qualificação, enquanto que nos países pobres, né, o setor terciário está cheio, não por pessoas extremamente qualificadas, mas muito pelo contrário, né, está muito mais focado na baixa qualificação técnica das pessoas, né, no crescimento do serviço informal. E aí que a gente vê a questão da hipertrofia do terciário. Não esqueçam, hipertrofia do terciário, sim, é um inchaço do setor terciário. O setor terciário dos países ricos está alto? Sim, está alto. Mas essas pessoas, né, a qualificação delas é muito maior do que a dos países pobres. Tá? Então, nos países pobres, que teve restrição do desenvolvimento econômico, fez com que muita gente acabasse indo trabalhar no setor de serviços, mas como ambulantes, né, flanelinhas, ou seja, a informalidade ali é maior. Isso acaba tirando das pessoas os direitos o acesso aos direitos trabalhistas. Todo esse texto que está aqui vale a pena ver de novo lá do módulo 11 do setor terciário da economia, que já foi falado, não vou ficar me repetindo isso aqui não, tá? População e qualidade de vida. Só para fechar o dos países desenvolvidos que eu falei, olha aqui, ó, né, o poder aquisitivo dessas pessoas são maiores, tem boa qualificação profissional, né, então
que confere ao setor terciário a capacidade de absorver e remunerar bem a população, evitando a hipertrofia. Então, enquanto os países pobres têm o fenômeno da hipertrofia, os países ricos não têm. Por quê? Porque elas têm uma qualidade de educação muito melhor, de qualificação profissional muito maior. Então, os serviços que a gente está falando dos países ricos são serviços tipo arquiteto, engenheiro, advogado, enquanto os serviços que nós estamos falando dos países pobres são ligados muito mais à informalidade, que é um problema. Aqui no país rico eu não posso falar que aqui tem a hipertrofia do terciário. Eu posso falar que os dois setores têm, a maior parte da população que trabalha estão nos dois setores, sim, mas eu não posso falar que é igual, em igualdade de condição, claro que não. Então, ó, população e qualidade de vida, né? O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, é o índice que mede a qualidade de vida da população, e como vocês já viram na educação fundamental diversas vezes, né, os principais fatores que ajudam a conhecer esse índice, que ele é medido de 0 a 1, quanto mais próximo de 1, melhor a qualidade de vida. São eles: a renda, a saúde, ou seja, a expectativa de vida, quantos anos de vida a pessoa espera viver se aquele país apresentar os índices que está apresentando agora, e a educação, né, quanto tempo médio de escolaridade de adultos, expectativa de anos de escolaridade de crianças em idade de iniciar a vida escolar. Então, quanto mais tempo você estiver na escola, melhor. Agora, pelo amor de Deus, quanto mais tempo você estiver na escola, não reprovando, tá? Você não é aprovado, não vai falar, eu tenho 10 anos de primeiro ano, 10 anos de segundo ano. Não é isso não. Vou apagar esse troço aqui, senão fica uma poluição danada aqui depois. Vamos lá. Os relatórios do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, responsável pelo cálculo de DH nos últimos anos, trazem índices complementares, como o Índice de Desenvolvimento Humano adaptado à desigualdade, o Índice de Desigualdade de Gênero, o Índice de Pobreza Multidimensional. Isso por quê? Para dar um resultado melhor, né? Não pegar apenas isso aqui. Tem muitas outras coisas que tem que ser visto também, porque é muito frágil pegar só esses 3 índices aqui. Tá? Você pode ter isso aqui tudo bom para você e sua vida não está boa, de repente. Por quê? A região onde eu moro tem violência, então minha qualidade de vida de desenvolvimento humano está indo por outros fatores que não esses que estão sendo medidos aqui. Por isso que foram feitos outros relatórios usando outros índices para dar um resultado muito mais bem estruturado, né? Então tá aqui, ó, índices e indicadores contribuem para conhecer o quadro geral de desenvolvimento dos países, mas apresentam fragilidades, claro que todos eles apresentam. O IDH, por exemplo, enfrenta críticas por não contemplar aspectos referentes à felicidade, né? Democracia, desigualdade, condição de habitação, segurança, ou seja, diversos fatores que levam a pessoa a dizer se está bom ou se está ruim para ela, né? Que não entram aqui. Eu falei da violência, mas falei só né? Aqueles outros fatores. Você pode ter isso aqui tudo e você não considerar feliz, né? Você pode ter renda, você pode ter uma boa saúde, você pode ter uma boa educação e de repente você não está feliz, está faltando alguma coisa. Quantas pessoas aí sofrem de depressão e são pessoas ricas, né? Muita gente fala, me dá dinheiro que eu não vou ter depressão. Não é assim que funciona, né? Depressão não é assim não. É algo muito mais poderoso do que você possa imaginar. É muito mais triste, né? Por isso, há uma grande diversidade de dados largamente utilizados nos estudos demográficos e econômicos, como, por exemplo, o coeficiente de Gini, né? O coeficiente de Gini, ele mede desigualdade de renda de uma escala de 0 a 1 também, né? Então, quanto mais próximo a 0, então significa que o resultado do país é melhor. Quanto mais próximo a 1, é sinal que existe uma profunda desigualdade da renda, né? Então, a gente tem que analisar isso aqui também. O Gini mede isso. Outras teorias demográficas. Temos aqui algumas teorias. Também provavelmente alguém já viu isso, né? Por causa dessa transição demográfica, apareceram alguns teóricos, né? Que fazendo aí suas projeções. O mais famoso deles começa aí
no final do século XVIII, vem com o economista Thomas Robert Malthus. Malthus era, além de ser um economista, ele era um pastor da igreja anglicana, tá? Um religioso. Então ele fez uma previsão preocupante para a humanidade. O acelerado crescimento populacional resultaria em uma crise de fome, ou seja, Malthus dizia que ia faltar comida. Para Malthus, a produção de alimentos crescia em progressão aritmética e a população em progressão geométrica, ou seja, né, chegaria num momento em que ia ter tanta gente que não foi acompanhado da produção de alimentos, então ele falava que ia faltar comida, então a população tinha que fazer o controle populacional. Mas como ele era religioso, ele não era a favor do uso de métodos contraceptivos, tá? Então, ele como religioso falava que as pessoas só podiam ter filhos se pudessem e depois de casamentos, né? Então, a forma mais correta seria a abstinência sexual, ou seja, não ter filhos, não fazer filhos, para não fazer filhos, não fazer sexo, ou que esperasse bastante, que demorasse bastante, e casamento demorasse cada vez mais. E isso, volto a dizer, naquela época, final do século XIX, tá? Então estamos falando aí de uma visão religiosa muito forte. Ele acreditava que assim poderia impedir o crescimento catastrófico da população mundial e, portanto, resguardar a humanidade de um futuro trágico, né, daquele futuro de falta de alimentos. Além disso, argumentava que guerras, epidemias e catástrofes eram necessárias. Por quê? Porque matava logo um bocado de gente e aí isso, consequentemente, isso diminuiria o tamanho das populações. Ele falava que era Deus que fazia isso, que era uma forma de ele controlar a população do mundo. É importante lembrar que Malthus viveu justamente no período em que a Europa passava pelo boom da industrialização que promoveu a revolução médico-sanitária, ou seja, a taxa de mortalidade despencou, e aí ele viu que houve um crescimento absurdo da população. Só que ele errou, né? O que ele errou? Ele errou em duas coisas. Primeiro, que ele falou que não ia faltar alimentos. Ele não contava com um avanço técnico na agricultura, né? Onde você, numa mesma fazenda, você saltaria de 1 tonelada de alimentos, por exemplo, que você arrecadava, para 10, né? Usando agrotóxicos, fertilizantes. Ele não contou com isso. Ele também não contou que a própria população fosse fazer a natalidade, o controle da natalidade, que a vida na cidade ia se tornar muito difícil, né? O custo de vida é muito alto. Ele errou. Mas ele levantou a questão da população imensa, tá? Então aí surge quem? Surge os teoristas, os teóricos que suscitaram, levantaram essa questão dele. Foi só, olha, o Malthus errou realmente. Ele não prestou atenção na produção, na utilização da tecnologia no campo para produzir mais alimentos. Ele não pensou que as pessoas iam passar a morar na cidade e que a vida na cidade é diferente da vida do campo. Realmente ele errou. Mas uma coisa, ele está certo. Tem muita gente nesse mundo, né? Está descontrolado. A gente tem que fazer um jeito. E já que ele era completamente contra ao uso de métodos contraceptivos, nós vamos ser a favor. Usa qualquer método contraceptivo, principalmente quem? Principalmente os países pobres. Aí que entra um problema. Porque para os malthusianos, né, eles partiam do princípio que o crescimento populacional descontrolado era consequência da pobreza. Perdão, ele era causador da pobreza. Então ele falava assim para os países, os não malthusianos falavam para os países pobres: olha, façam um controle de natalidade que vocês vão sair da pobreza, porque o que causa a pobreza de vocês é vocês terem muita gente. Isso está errado, né? Justamente o contrário, mas essa era a justificativa dada por eles para que os países pobres fizessem o controle populacional, né? Para tentar sair da pobreza. Então vamos lá. As ideias malthusianas, que partiam do princípio de que o intenso e descontrolado crescimento populacional é gerador de problemas para a humanidade, influenciaram debates e novas proposições da segunda metade do século XX, quando muitos países iniciaram sua industrialização e o que os levou à segunda fase da transição demográfica, a fase da explosão demográfica. Os neomalthusianos argumentam que o subdesenvolvimento é resultado, tá vendo? Ou seja, a pobreza dos países pobres é resultado de uma superpopulação.
Os estados muito populosos teriam gastos elevados no setor social, saúde, educação e moradia, e por isso faltaria recursos para investir no desenvolvimento econômico. Ou seja, enquanto vocês estiverem tendo muitos filhos, vocês não vão sair da condição de pobreza, porque é isso que torna o país pobre. Como propostas, eles recomendavam o quê? Controle de natalidade, planejamento familiar, promovido pelo Estado, esterilização em massa, ou seja, né, eles orientavam os países a fazer isso aqui, ó, vocês têm que controlar a natalidade. E aí, isso aqui acontece, tá? Porque o Brasil, por exemplo, ele passa a ter programas, né, de distribuição de camisinha, de medicamentos, para poder controlar a população. Há países populosos, como os mas aí que está, né? As críticas ao neomalthusianismo referem-se às recomendações sobre o controle de natalidade, que ferem as liberdades individuais, ou seja, cada um tem um filho que quiser, e também a má interpretação de dados. Por exemplo, eles chamam bem a atenção aqui, ó, existem países populosos como os Estados Unidos, com população de mais de 300 milhões de habitantes, e que apresentam grande pujança econômica, ou seja, como é que você fala que um número grande de população vai provocar pobreza se os Estados Unidos têm um número grande de população e simplesmente é o país mais rico do mundo? Então está estranho esse seu discurso, né? E de acordo com a interpretação neomalthusiana, os Estados Unidos deveriam ser, segundo esse discurso neomalthusiano, então os Estados Unidos deveriam ser mais pobres que o Brasil, já que o Brasil tem pouco mais de 200 milhões. Se o número de população que causa a pobreza, os Estados Unidos tem 300 milhões, nós temos 210. Então, automaticamente, pelo fato de eles terem 300, deveriam ser muito mais pobres que a gente. E isso não é verdade, né? Então, isso aí está furado. Um país que realmente investe no setor social, qualificando profissionalmente, informando sua população, aumenta a possibilidade de desenvolvimento econômico. Esse é um dos argumentos mais consistentes contra as ideias neomalthusianas. Então, não é reduzindo a população que você vai acabar com a pobreza. É você possibilitando à população o que? Está aqui, ó, qualificação profissional, né, investe no setor social, qualifica ele e informando sua população. E aí, quando informando a população, fala aqui, isso aqui é dando conhecimento, tá? Aumenta a possibilidade de desenvolvimento econômico. Então, não é controle de natalidade, é social, é estudo, educação. Com políticas públicas justificadas pelos neomalthusianos, podemos citar de controle de natalidade largamente utilizado por países em desenvolvimento na década de 60, como, por exemplo, a Índia, que promoveu a esterilização em massa de mulheres, e a China, né, com seu controle radical de natalidade. Não esqueça que, por muito tempo, até 2015, se eu não me engano, ainda tinha aquela política do filho único da China, né, de controle populacional. Foi tão forte que hoje você vê que essa política do filho único caiu. Hoje você pode ter 2 filhos na China. Tá? E é justamente a teoria reformista que vem dizer que os neomalthusianos estavam errados. Naquele vão dizer, ó, isso aqui tá fora, esse negócio de a população, o crescimento populacional causa a pobreza. É o contrário, né? É justamente o contrário. A superpopulação é consequência da pobreza. Então tá aqui, ó. A teoria reformista nasce em oposição às ideias neomalthusianas. Que ideias? O subdesenvolvimento, os problemas sociais decorrentes dele não são vistos como consequência da superpopulação, mas sim da concentração de renda. Ou seja, os países só são pobres não porque eles têm muita gente, e sim porque eles foram explorados pelos países ricos. Isso sim. A solução apontada pelos reformistas é aprimorar os aspectos econômicos por meio da mudança social e política, gerando assim melhores condições de vida para a população. Dê estudo para a população, dê educação, que ela mesma vai fazer o controle de natalidade. É importante considerar ainda que o crescimento populacional vivenciado nesse momento de explosão é mais fruto da queda da mortalidade do que do aumento da natalidade. Sim, houve um crescimento populacional, aquilo que eu sempre falo, houve um crescimento populacional. Não que a taxa de natalidade aumentou, mas sim porque a taxa de mortalidade que caiu. Então, esses países pobres não fizeram mais filhos do que já faziam. Muito pelo contrário, as taxas de natalidade foram caindo depois. O problema foi que houve melhoria sanitária
e que fez com que a mortalidade caiu, por isso que a população aumentou. Temos também aqui a teoria ecomalthusiana, né, que aconteceu no final dos anos 60. Muitos debates e estudos apontam uma relação entre superpopulação e degradação ambiental. Os ecomalthusianos também são outros que vão falar o seguinte: olha, toda a degradação ambiental foi causada pela grande população dos países pobres. Cara, tá errado também, né? Porque está aqui, ó, os ecomalthusianos afirmam que o superpovoamento é um dos principais responsáveis pela degradação do planeta, recomendando soluções similares às sugeridas pelos neomalthusianos. Eles dois estão de mão dada, os neomalthusianos e os ecomalthusianos, que vão falar que são essas populações imensas de países como o Brasil que acabam com a natureza. Não. Por que? A pergunta que tem que ficar é: por que eles acabam com a natureza? Porque muitos deles têm que pagar empréstimos feitos no passado, né? Grande parte das riquezas retiradas da natureza é para mandar para os países ricos. Então está aqui, ó, o principal contra-argumento a essa afirmação diz respeito à desigualdade do modo de vida e do padrão de consumo das populações. Não devemos considerar apenas o número de habitantes, mas também o que e quanto consomem, para entender o impacto de uma população no meio ambiente. Aqui está bem um tapa na cara deles. Quem tem mais condições de consumo? São os países pobres ou são os países ricos? São os países ricos que são responsáveis pela maior degradação ambiental no mundo, né? Os habitantes de países desenvolvidos geram um impacto ambiental muito maior no meio ambiente do que os de países periféricos. Por exemplo, uma criança estadunidense consome em média cerca de 40 vezes mais que uma criança indiana. Então não é a questão de você ter uma população de 1 bilhão e 300 milhões como a Índia. Não precisa isso, basta ter uma população pequena, mas que tem um poder de consumo alto para provocar mais degradação ambiental do que a Índia, por exemplo. As teorias apresentadas correspondem a reações frente ao crescimento populacional acelerado, parte delas justificando com isso problemas econômicos, sociais e recentemente ambientais. As ideias ecomalthusianas, em razão das pressões cada vez mais intensas da agenda ambiental, são frequentemente utilizadas por representantes de países nas conferências ambientais promovidas pela ONU e causa muitos entraves nas negociações pelo seu caráter discriminatório, pois ao vincular os problemas ao crescimento populacional, grande parte da responsabilidade recai nos países mais pobres, que atualmente são os que ainda possuem grandes taxas de crescimento populacional. Porque é aquela coisa, você não tem que botar culpa nos países pobres só porque eles têm grande crescimento populacional, mas é uma forma que os países ricos acabam encontrando para promover essas pressões aí. Toda vez que eles são questionados de uma degradação ambiental, vão falar: não, mas a culpa são dos países pobres, tem muita gente, eles promovem mais degradação ambiental. Não promove. É só vocês olharem quem são os maiores poluidores do planeta. Porque quando você fala assim: uma pessoa tem uma devastação ambiental muito grande na Amazônia, tem, mas geralmente para quê? Para aumentar a área agrícola. Para quê? Para você ter uma maior produção de soja. Para quê? Para poder ter uma balança comercial favorável. O que é isso? Não é exportação? E por que o Brasil tem tanto que está exportando tanto? Porque tem que pagar uma dívida externa. Porque nós tem que ter uma balança comercial favorável para poder pagar frutos, né, de recursos que nós pegamos no passado. E por que pegou no passado empréstimo? Porque nós fomos um país subdesenvolvido. Não tínhamos dinheiro para o desenvolvimento. E o que levou a isso? A exploração que sofreram no passado. Então, peraí, chegamos a um patamar. Se esses países pobres não tivessem sido explorados e muito explorados pelos países ricos, de repente hoje não teriam a necessidade de ter que estar explorando tanto o meio ambiente para poder ter algum dinheiro. E é verdade. Então a culpa da pobreza dos países pobres é a superexploração que eles sofreram no passado, sofreram e ainda sofrem por parte dos países ricos. Sofrem porque ainda que hoje a gente vê que essas economias, por mais que tenham tido uma independência política, a dependência econômica parece que ela não acaba, né? Ela é perpétua. Ou seja, os países ricos fizeram a coisa certinha, né? Montaram um esquema em que eles vão ficar pelo resto da vida explorando economicamente os países mais pobres. E aí, claro, toda vez que sofreram uma pressão
no que diz respeito aí às condições de impactos ambientais, eles vão falar, não, nós não, são os países pobres que têm esse poder maior, já que tem muito mais gente do que nos países ricos. Beleza? Espero que anotem qualquer dúvida aí para a gente poder tirar depois. Alguma coisa que de repente não ficou bem claro para vocês, mesmo que vocês voltem a olhar essa aula de novo, um trecho. Mas se não tiver, se tiver dúvida, se não conseguiu resolver, anote no caderno e na próxima oportunidade, professor, o senhor falou lá tal dia lá sobre isso, explica melhor. Será sempre um prazer. Fica com Deus, um abraço, fui!